iniciar mais um vídeo aqui de xadrez. Professora Patrícia Albuquerque, Colégio Objetivo Potencial. Gente, lembrando que todas as nossas aulas estão gravadas lá no canal do YouTube. Qualquer dúvida pode entrar em contato com o Gustavo, comigo, que a gente vai sanar dúvidas de vocês, tá bom? Galera, a gente aprendeu na primeira aula a história do xadrez, de onde surgiu o xadrez, como que foi feito, como que ele migrou aqui para o Brasil. A gente descobriu que o primeiro jogo de xadrez chamava Chaturanga, que tinha outras peças no lugar das peças que nós aprendemos hoje, das peças originais. Não tinha o bispo, não tinha a rainha, antes era o elefante, antes era o vizir, e hoje nós temos o nosso xadrez atual. Nós aprendemos todas as movimentações do peão, então nós descobrimos que o peão ele anda uma casa por vez, ele não pode voltar para trás e ele é promovido, tá bom? Depois, logo em seguida, nós aprendemos sobre a torre. A torre ela anda em formato de cruz, sempre em linha reta, ela não pula casas, não pula peças, e ela substituiu o vizir na época da chaturanga. E também nós aprendemos a respeito do cavalo. O cavalo é a única peça que pula outras peças. E também nós aprendemos logo em seguida os bispos. Os bispos andam em formato de X. De X, lembra? Aí depois nós aprendemos sobre a rainha. A rainha é aquela toda poderosa que pode andar em qualquer lugar. Igual o bispo. Exatamente. Ela pode andar como bispo, como a torre. Ela pode ir para qualquer direção, quantas casas ela quiser, porque ela é a rainha. E também nós aprendemos a respeito do rei. Como que é o rei? O rei só pode andar uma casa só para qualquer lado, mas ele só pode andar uma casa. Isso, ele faz toda a movimentação que a rainha faz, porém, uma casa por vez. Gente, então nós aprendemos como é que é a evolução de todas essas peças. Esqueci de falar que a gente está com a Vicky e a Dani, duas participantes especiais, tá bom? Elas vão jogar um pouquinho pra gente entender como é que funciona a regra do xadrez. Como a gente aprendeu todas as evoluções das peças, agora a gente precisa entender como é que funciona o jogo. Então a gente vai começar montando as peças. Lembra que o tabuleiro ele tem que estar posicionado da forma correta, porque senão o jogo também está errado, tá bom? Então, a casinha escura sempre do lado esquerdo, a casinha clara do lado direito. Então, deixa eu ver se tá certo. Então é assim, opa, estava certo. Então, casinha escura do lado esquerdo, casinha clara do lado direito. Casinha escura do lado esquerdo, casinha clara do lado direito. Levanta a mão direita aí, Vicky. A mão que você escreve. Isso, certinho. Então, a casinha clara está do lado direito, a casinha escura do lado esquerdo. Então, tá correto. Gente, vamos montar as peças, cada um monta o seu. Eu posso ficar com branco? Tira para o ímpar para ver quem vai ficar com o branco. Para o ímpar. Quem pediu ímpar? Então a Dani ganhou, ela fica com as peças brancas. Gente, por que a Dani quer ficar com as peças brancas? Eu já vou entrar nesse assunto. Sempre a regra do xadrez é clara. Começa a jogada do xadrez, a participante está movimentando as peças brancas. Então, quando você começa com as peças brancas, você já começa com uma certa vantagem, porque você começa já atacando. Então, por isso que ela, já sabendo disso, quis começar com as peças brancas, tá bom? Vamos lembrar como é que é o posicionamento das peças. Nas pontas, nas laterais, começam as duas torres. Aí você vai acrescentando na sequência torre, cavalo, bispo, dama, rei. Aí volta pro bispo, cavalo e torre. E o resto na linha de frente, peão, 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 peão. Tá bom? Isso, elas estão terminando de montar. Isso, rainha de frente contra a rainha. Rainha de frente contra a
peças já estão montadas, tá bom? Então já está todas as peças posicionadas da forma correta para iniciar o jogo. E agora a gente vai entender um pouquinho como é que funciona a regra, porque é muito importante, gente, vocês gravarem as regras. Porque tudo que a gente aprendeu agora foi só a questão de movimentação e evolução das peças. Mas a gente não aprendeu nenhuma regra. Regra número 1, não pode falar. Você falar durante o jogo do xadrez é uma ação antidesportiva, tá bom? Você toma uma penalidade. Por que não pode falar? Porque você atrapalha a concentração do seu colega. Uma vez que você andou com a peça, anda lá, Vicky. Ela tirou a mão. Ela pode voltar a jogada? Não pode jogar. Ela não pode voltar, desculpa. Se ela tirou a mão da peça, ela não pode voltar. Dani, joga sem tirar a mão da peça. Ah, ela se arrependeu de fazer essa jogada. Ela quer voltar e usar ela quer movimentar outra peça. Volta. Ela pode fazer isso? Sim. Por quê? Porque ela não tirou a mão da peça. Porque ela não tirou a mão da peça. Isso é legal? Vamos parar para pensar. É legal, é uma jogada legal. Porém, ela está mostrando a intenção dela. Então, a adversária dela, a Vicky, vai saber o que ela está pensando quando ela faz essa questão de ir, voltar. Então, a gente tem que pensar o quê? Que a gente tem que jogar primeiro com o pensamento, com os olhos, e depois fazer a jogada. Se a gente ficar indo e voltando, a gente mostra qual é a nossa estratégia. E aí a gente fica vulnerável. Não é uma coisa muito boa, mas é uma jogada legal, porque ela não tirou a mão da peça, tá bom? Uma coisa muito importante que a gente precisa saber hoje. Quando que acaba o jogo do xadrez? Quando acontece o checkmate, que seria a captura do rei. Então só há um vencedor no jogo do xadrez quando um das peças captura o rei. Se eu não capturei o rei, o que acontece? O jogo não acaba. O jogo continua. Não, se a gente não captura o rei, a gente ou acaba o jogo por afogamento ou por insuficiência de peça. Ou seja, isso é considerado um empate. Como assim, Patrícia? Gente, a única forma de ter um vencedor é quando acontece o checkmate. Qualquer outra situação que não ocorreu o checkmate não é considerado uma vitória, é considerado um empate. Agora vocês vão entender um pouquinho o que seria esse afogamento e o que seria insuficiência de peça. Quando a gente está numa situação onde a gente tem peças que elas não conseguem fazer o checkmate no adversário, a gente chama de jogadas de insuficiência de peças. Ou seja, a única forma de você dar checkmate é você fazer algumas combinações de jogadas com peças mínimas que seriam ou rei e dama. Então, se você foi desfalcado, se todas as peças suas foram capturadas e só sobrou o rei e a dama, tranquilo, o jogo prossegue, porque dá para acontecer o checkmate só com o rei e com a dama. Ou o rei e uma torre, também dá para fazer um checkmate. O rei e 2 bispos, também dá para fazer checkmate. O rei, um bispo e um cavalo, também dá para fazer checkmate. E um rei e um peão, dá para fazer checkmate? Não, a não ser que o seu peão esteja prestes a ser isso! Só que essa jogada se chama uma jogada de promoção. Só se o seu peão esteja prestes a ser promovido. Se ele estiver prestes a ser promovido, aí dá para continuar o jogo e não acontece a insuficiência de peça. Porque daí ele vai ser promovido ou numa torre, ou enfim. Mas se ele não tiver possibilidade de ser promovido, de acontecer a promoção dele, um rei
não tem como continuar a jogada. Isso significa que o seu adversário ganhou? Não, acabei de falar, isso aí, vocês estão espertos. Significa que foi um empate. Porque só acontece a vitória quando a captura do rei. Numa situação de insuficiência de peça, a pessoa não capturou o rei. Então ela não é considerada uma pessoa que ganhou o jogo. Gente, por que é importante saber isso? Porque quando você está jogando xadrez, você não pode sair desesperadamente capturando as peças. Porque senão você pode deixar o seu adversário com insuficiência de peça. E aí você não consegue capturar o rei. Dá empate. E no jogo não é interessante acontecer um empate. O empate não é uma vitória. Então a gente precisa montar estratégias que a gente consiga capturar o nosso adversário, porém de forma que eles não fiquem sem peças para que aconteça a continuidade do jogo mesmo, para que o jogo continue, tá bom? E o afogamento? O que seria o afogamento? O afogamento, ele é uma situação de jogo onde o peão fica encurralado, o rei fica encurralado. Ele fica, por exemplo, numa ponta, cercado pelas peças adversárias, e na situação onde a vez de jogar é dele, e qualquer jogada que ele vai fazer, vai realizar, coloca ele mesmo numa situação de cheque. Isso daí é considerado uma jogada ilegal, porque a pessoa não pode se colocar em xeque ou xeque-mate. Então, qualquer coisa que ela vá fazer, vai colocar ela mesma numa situação de xeque ou xeque-mate. Isso daí é uma jogada ilegal, então significa o quê? Que o meu rei morreu afogado. Porém, isso daí não é uma vitória. Porque uma vitória só é quando acontece A captura do rei. a captura do rei. Muito bem. Deu para entender? Então, hoje vocês aprenderam as regras básicas para você fazer com que aconteça o jogo do xadrez. É lógico que tem várias formas de jogar, várias táticas de jogo bem legais que você pode fazer, elaborar para você conseguir montar suas estratégias. Mas a regra básica é essa. Quando que acontece a vitória? Quando a captura do rei. Quando você captura quase todas as peças e deixa o seu adversário sem peças para fazer cheque, isso não é uma vitória, é um empate por insuficiência de peças. E quando você deixa o rei adversário encurralado numa situação em que qualquer jogada que ele vai fazer, ele vai se colocar numa situação de cheque ou cheque-mate, é um afogamento. Isso é vitória? Não. Isso é empate. Então, a minha colega aqui, Vitória, e a Daniela, elas vão jogar um pouquinho para vocês verem como é que funciona um jogo de verdade, tá bom? Eu vou filmar um pouquinho para vocês verem e espero que vocês estejam aí na sua casa praticando. Gente, pratique, porque pra gente conseguir a perfeição a gente precisa praticar, tá bom? Para que a gente consiga montar estratégias e aprendendo novas jogadas, a gente precisa treinar, tá bom? Então, qualquer dúvida, entra lá no canal, tem todas as videoaulas, desde a primeira aula falando a respeito da história, como montar o seu tabuleiro de xadrez, eu ensinei vocês passo a passo como fazer o seu próprio tabuleiro, então você não precisa pedir para o papai e para a mamãe comprar um tabuleiro para você, tá bom? E logo em seguida, na sequência, tem toda a movimentação das peças, a evolução, as regras de cada peça individual, tá? E a aula de hoje foi um pouquinho sobre as regras principais para você jogar o xadrez. Aí nas próximas aulas a gente vai aprender as táticas de jogo, como montar a sua estratégia de jogo, tá bom? Um beijo, espero que vocês estejam gostando. Vamos aqui assistir um pouquinho do jogo da Vicky e da Dani, tá bom? Beijo, bora lá! Eu vou começando. Tá. Muito bem. O que a Dani fez aqui, gente? Ela iniciou a jogada dela com um cavalo. Ela pode pular a peça do peão? Pode. Bora lá, Vicky.
Agora, a Dani vai começar porque ela é das peças brancas. Vai lá, Dani. Eu vou começar com o cavalo. Tá. Ó, ela caminhou 3 casas à frente e uma lateral. Andou 3 casas, isso, certinho. A Vicky tá fazendo uma jogada meio que espelhada. Pode ir, Dani. Você deixar... Volta lá, esqueci dessa regra. Quando você deixa uma peça cair no seu tabuleiro, o que acontece, galera? Você toma uma advertência, porque eu não posso deixar as peças tombarem, tá bom? Porque isso daí pode atrapalhar a jogada do meu adversário. Então é uma ação antidesportiva, tá bom? Mas ela não perde o jogo por causa disso. Bora lá. Pode fazer, Dani, essa jogada. Você só tomou uma advertência. Isso, ela andou 2 casas porque é a primeira jogada do peão. Isso, é a vitória agora. Boa! Ela andou em L na horizontal. A Dani andou 2 casas com o peão dela, porque é a primeira jogada daquele peão. A Vicky andou 2 casas também com o peão dela. A Dani capturou a peça da Vicky, porque ela estava na diagonal. A Vicky andou com o bispo na diagonal certinho. E a Dani capturou o cavalo da Vicky com a torre dela, porque a torre pode andar em linha reta. Vez da Vicky. Não pode falar, mas tudo bem. Bora lá que vocês estão começando, estão aprendendo. Qual é a sua dúvida? Não. A única peça que pula outra peça é o cavalo. A rainha pode ir para todas as direções, desde que não pule peça. Isso, muito bem. Ela andou 2 casas com o peão dela, porque é a primeira jogada do peão. A Dani capturou mais uma peça da Vicky, com a torre andando em linha reta na vertical. A Vicky capturou a torre da Dani, andando na vertical também. Ó, virei narradora de jogo de xadrez. A Dani andou com a torre dela pro lado, na horizontal. Muito bem, porque pode andar em linha reta. Então, ela andou certinho. Gente, tá dando pra vocês entenderem? Não vou filmar o jogo todo, porque o jogo é muito longo. Mas era só pra vocês verem mais ou menos. Eu queria agradecer a presença da Vicky, Vitória Meneguiço. E eu também queria agradecer a presença da Daniela Albuquerque, minhas 2 companheiras de xadrez, tá bom? Gente, obrigado, um beijo e até a próxima.